Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona, estamos aqui novamente hoje para celebrar aqui os 80 anos, mais um oitentão aí na nossa música popular brasileira. Completou agora no dia 1º de julho de 2026, 80 anos, o Alceu Paiva Valença, ou simplesmente Alceu Valença. Grande músico, poeta nordestino, um dos mais importantes artistas nordestinos aí que vieram aqui para o nosso eixo Rio-São Paulo, trouxe a música nordestina, o maracatu, o baião, o frevo, o blues, trouxe um monte de coisa legal, inovação, e aí é hoje dia de falar um pouco aqui do Alceu. Alceu nasceu lá em Pernambuco, lá no São Bento do Una, que é uma cidade lá do interior do Pernambuco. Começou muito cedo na música, gostava muito de música já aos 10 anos, participava lá com os cantadores de feira lá e tal, que era muito comum na cidade natal dele. E aí ele acabou se inspirando lá, tinha como ídolo lá o Luiz Gonzaga, o Jackson no Pandeiro e tanta gente boa lá. E aí ele se curtia muito lá o baião, o maracatu, aqueles repentes de viola, sempre fez parte aí do seu gosto musical, e grande poeta que é o Alceu. Acho que muita gente aqui conhece o Alceu, as músicas do Alceu. Ele começou lá, na verdade ele se formou como advogado lá em 1969, lá em Recife, e aí conheceu o Geraldo Azevedo, que tornou-se grande parceiro dele, amigo dele até hoje. O Geraldo também, grande músico também, instrumentista, um cara importantíssimo para a cultura nordestina. Aí o Alceu não foi ser advogado, ainda bem, para nossa sorte, e acabou indo para a música. Lançou o primeiro disco lá com o Geraldo, quadrafônico, lá em 72, acabou não fazendo muito sucesso, mas ele já vinha participando lá aqui no sul aqui dos festivais e tal, e acabou se adentrando na música. Junto com alguns amigos, além do Geraldo Azevedo, o Alceu fez parceria lá, trouxe para cá para o sul, como eu disse, a música nordestina, juntamente com Zé Ramalho, Fagner, Belchior e tanta gente lá do Nordeste, que trouxe essa belíssima música nordestina. E aí fez uma carreira brilhante. Apesar de ter começado lá em 1972, o primeiro disco dele, que acabou vingando, foi lá o Coração Bobo, lá em 1980. E tem a música também Coração Bobo, que a gente vai colocar aqui depois, aqui na nossa descrição, aqui vamos falar um pouquinho. Foi o grande primeiro sucesso que mostrou o Alceu aí para o Brasil, assim, de uma forma mais popular, acabou sendo conhecido de grandes cantoras brasileiras, muita gente gravou o Alceu, fez parcerias nos shows, dividiu o palco com o Alceu, então um cara assim, bastante importante. Só para registrar, em 1996 o Alceu participou lá junto com o Zé Ramalho, o Elba Ramalho, fez lá uma série de shows lá, acabou virando disco, Grande Encontro com música nordestina, pegou música de todos eles, acabou gravando e fez turnês aí percorreu muitas cidades brasileiras, depois lançou o Grande Encontro 1, depois o Grande Encontro 2, fez bastante sucesso. Lá em julho do ano de 2000, ele participou do Festival de Montreux, na Suíça, também um festival importantíssimo, levou a música nordestina lá para a Suíça, um lugar onde o pessoal era meio sisudo e tal, tocava jazz e tal, no festival de jazz. E aí ele foi lá com a música nordestina e conquistou todo mundo. Ele cantou ao lado lá da Elba Ramalho, do Geraldo Azevedo, do Naná Vasconcelos, que era um grande percussionista, que já vivia na Europa, também já falecido, Moraes Moreira, e arrebentou lá, mostrando o Brasil e o Nordeste lá para os suíços. Ele gravou aí, ao longo da sua carreira, 31 álbuns de estúdio e 11 álbuns ao vivo, além das coletâneas. Eu tenho aqui várias coletâneas dele, né? Tem essa coletânea aqui, Meus Momentos, que é bem legal também, foi lançado. Depois eu tenho outra coletânea aqui, do Alceu também,
repete algumas músicas, outras não, depende da gravadora, né, de quem lançou. E depois eu tenho de 94 aqui, Maracatus, Batuques e Ladeiras, de 94, tem a música Paixão, tem a música Pétalas, que é uma música belíssima dele, tem aqui, tem música arte e tal. O Alceu é muito, um poeta assim, muito importante para a nossa música, se consolidou aí como os grandes aí da nossa MPB. Os seus sucessos, na verdade, mais conhecidos, se deram na década de 80. Chegou a tocar depois com grandes orquestras aí e tal, fez alguns shows aqui no Eixo Rio São Paulo, aqui com orquestras, e as músicas dele tornaram-se clássicos aí da MPB. O Alceu tem uma inteligência poética incrível, tem um senso de humor e uma personalidade reverente. Já tive a oportunidade de assistir alguns shows dele, ele é muito inteligente e ao mesmo tempo muito simples, muito dado assim, né, com o público, envolve muito o público, brinca com o público, canta com o público. Tem algumas frases dele assim bastante interessantes, por exemplo, né, não sou o Bob Dylan brasileiro, diziam que ele era o Bob Dylan brasileiro, porque compunha, era letrista e tal. Ele falava que ele não era o Bob Dylan brasileiro, é ele lá que é o Alceu. Ele é o Alceu de lá, então fazendo uma brincadeira aí com o Bob Dylan. Ele falava que ele era um artista de 3 tempos, passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Essa é uma característica importante do Alceu. Ele consegue ser sempre atual, ele consegue sempre se renovar e está sempre atualizado aí nas suas músicas, nos seus arranjos, na forma como coloca na estrada aí essas canções, esses poemas e tal, é muito legal. E ele fala, eu tenho mais dúvidas do que fé. Então ele tem muita coisa para responder e tal, mas é um cara bastante forte assim nesse aspecto aí de estar lutando aí pelos direitos, estar lutando pelas minorias e tal. Fez muito isso aí na década de 70, 80. Ele fala que, abre aspas, eu só me sinto cantor no palco, fora dele eu sou um cara mais normal. Sou um cara muito normal e tento ser sempre. Nunca esqueço que eu sou um cara normal como qualquer pessoa. Então, um cara assim que, pelas frases, pelas músicas, por tudo que ele traz, quem já viu o show dele sabe do que eu estou falando. Para comemorar, então, aqui os 80 anos dele, o Alceu também, nesse ano, está fazendo aí um giro aí pelo Brasil, aí numa turnê chamada 80 Gerações, para comemorar os 80 anos dele. Então ele está, principalmente as capitais ou grandes metrópoles, ele está viajando aí para mostrar os 80 anos de vida dele, de carreira dele. Vamos trazer aqui alguns, tem muito sucesso dele, mas vamos trazer aqui, como é 80 anos, a gente vai trazer meia dúzia de músicas aqui ao longo da carreira que fizeram bastante sucesso. Tem algumas músicas que não fizeram tanto sucesso assim, mas são músicas belíssimas, músicas muitas vezes escondidas lá, que a gente acaba passando despercebido, mas realmente o Alceu é um cara gigante aí. Primeira música que eu vou postar aqui é aquela que eu disse no início, que é o Coração Bobo, lá do álbum Coração Bobo, lá de 1980, é o seu 7º álbum lá de estúdio. A música fez muito sucesso e colocou aí o Alceu definitivamente, mostrou definitivamente o Alceu para todo o país. Depois tem um grande sucesso, bastante conhecido, bastante popular, que chama-se Tropicana, ou Morena Tropicana. Um grande sucesso. Essa foi de 82, do álbum Cavalo de Pau, um álbum também importantíssimo lá do Alceu. Essa música aí fez bastante sucesso. Nessa música tem Como Dois Animais, tem Nas Ruas que Andei, tem outras, um disco bastante importante. Essa música tornou-se quase um hino aí dentro do seu repertório. A outra música também, que talvez seja a música mais conhecida lá do Alceu, é Anunciação. Esse foi lançado um ano depois, lá em 83, no álbum Anjo Avesso. A música que é quase que uma oração. Fala de algo de bom que está para vir, não diz direito o que é, mas fala que poderia ser um grande amor, poderia ser um libertador, poderia ser uma liberdade. Na época a gente vivia numa ditadura e tal, e o Alceu sempre lutava muito contra isso, pelos direitos de todos, pela liberdade, ou de uma situação surpreendente aí, no caso aí, que
pudesse surpreender a todos positivamente ou a uma pessoa. Muito difícil não se envolver com essa música Anunciação. Vi uma reportagem esses dias diz que é a música que mais toca em maternidades, lá pela espera do filho e tal. E essa música também, realmente, ela serve para muitos momentos. A Anunciação, clássico aí do Alceu. Depois tem uma aqui que eu gosto bastante, uma das minhas preferidas, é Solidão. Uma música belíssima, tem uma letra curta, mas muito profunda. Ele compara a solidão ao tempo, como que algo que aos poucos vai consumindo e o tempo demora a passar, devora aos poucos e demora para passar. E ainda ele faz uma analogia do tempo da solidão com a solidão da noite, com a solidão da lua, com a solidão das ruas. Uma doída canção, se for ouvir, mas uma singela canção, belíssima canção dele, Solidão. Depois tem uma outra aqui do álbum de 92, chama-se Tomara. Também é uma das minhas preferidas, tem um toque nordestino, assim, um arranjo de música nordestino maravilhoso. É do álbum Sete Desejos, de 92, o 16º álbum do Alceu. Essa música é parceria dele com o Rubem Valença Filho, que foi um grande poeta pernambucano, produtor cultural, e nos deixou aí em 2021, aos 56 anos, um cara importantíssimo para a música, e é poeta e é parceiro dessa música, Tomara. A música é uma preciosidade, quanto na letra, quanto na melodia. Fala de um amor que transborda, e o desejo que esse amor perdure, frutifique, não pare de crescer. Uma canção intensa ao falar de amor, intensa como o próprio autor Alceu. Belíssima canção que eu vou deixar aqui para vocês. Tomara, vale a pena dar uma olhada. E, para encerrar, a gente vai deixar um outro clássico dele, do mesmo álbum de 92, Os Sete Desejos, que é La Belle du Jour. Uma frase aí em francês, que na verdade é Bela da Tarde. Essa música tem uma curiosidade, essa música ele acabou fazendo anos depois, mas em 86, em 79, voltando lá atrás, ele foi fazer uma espécie de um autoexílio lá na época da ditadura, ficou na França, gostou. Em 86 ele foi convidado para participar de um festival e acabou indo lá no festival, em 86. E aí, estando num bar lá e tal, junto com o produtor dele, ele conheceu uma moça, ficou encantado com uma moça lá muito bonita e tal, começou a conversar com ela. Na verdade, essa moça era Jacqueline Bisset, uma atriz britânica, linda mesmo, maravilhosa. E aí ele ficou lá encantado com ela e tal, começou a conversar com ela no bar, e disse que ele era poeta e tal. Daí ela falou para ele: se você é poeta, então faz um poema para mim. Ele deu uma desconcertada nele lá e tal. Ele acabou vindo embora, ficou com isso na cabeça, e anos depois ele aí ficou pensando na música, na Jaqueline e tal. E aí ele fez a música Bela da Tarde, que ele encontrou com ela lá, misturou um pouco aí com a questão lá da Praia de Boa Viagem, que às tardes ele passava lá, tinha os transeuntes, colocou lá um encantamento com a Jacqueline Bisset e acabou fazendo essa bela canção aqui, La Belle du Jour, uma música assim que toca no setlist dele, não tem como, e é uma música belíssima, definitivamente entrou aí no setlist dele, não tem como ir no show dele ele não cantou La Belle du Jour. Então, vamos deixar aqui então essa homenagem, essa singela homenagem aos 80 anos do Alceu. Como eu disse, tem muito sucesso, tem muita coisa, não dá para trazer tudo numa postagem. Traremos aqui outras vezes o Alceu, que é um dos mais importantes artistas nordestinos que vieram aqui para o Sul e encantaram e continuam encantando todo mundo. Então, vamos deixar aqui no maisinho aqui o link dessas 6 músicas aqui que eu pincelei, mas tem muita coisa boa do Alceu que nós vamos trazer aqui. Então, deem uma olhada aí, curtam, quem não conhece alguma dessas músicas, ouçam ou relembrem os sucessos do Alceu. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.